tarde, queridos irmãos e queridas irmãs do nosso Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Hoje é 23 de setembro de 2020. Estamos iniciando a primavera, a estação das flores, a estação onde a vida se renova. Um novo ano se prepara para dar início a uma nova fase de vida em nossa região sul do planeta Terra. Os campos estão floridos, as matas começam a florescer os ipês, as ruas das cidades com as plantas também começando a florescer, os pássaros alegres, os animais migratórios migrando, como uma pulsação de vida geral do nosso planeta. E nós, humanos, também. É a chegada de uma nova primavera, para um novo verão, depois um outono para colher e um inverno para refletir e produzir o nosso recolhimento. Este ano estivemos em recolhimentos, em casa, com redução de atividades de trabalho, inclusive na casa espírita, ao longo do outono e do inverno. Mas a primavera é chegada. E no mês de setembro é comemorado, então, ou é dedicado ao mês da valorização da vida, onde todos nós somos chamados a refletir sobre a importância da nossa vida para nós e para aqueles que convivem conosco. E que não pensemos jamais em desistir da vida, em retirar a nossa própria vida por meio do suicídio. Então falaremos hoje a respeito de a valorização da vida e a prevenção do suicídio. Para isso convidamos a todos a elevar então um pouco mais pensamentos e sentimentos a Deus, a Jesus e a espiritualidade mentora da nossa casa, pedindo a sabedoria, a fortaleza e o entendimento, também a fé inabalável na vida, nas nossas possibilidades e nas possibilidades de nossa sociedade, de tal forma que possamos todos juntos superar quaisquer dificuldades que se apresentem e possamos todos nós cumprir o nosso plano reencarnatório desta existência, dando um passo a mais no nosso progresso espiritual e moral, que é o propósito pelo qual estamos aqui. Então, neste mês, como dissemos, é o mês de valorizarmos a vida, de nos dedicarmos à conservação dela e jamais pensarmos em suicídio. É o mês de observarmos a natureza, de buscarmos forças para seguir adiante nesse mundo iluminado em que vivemos e também de revitalizar os nossos sonhos. E Jesus nos abençoa com certeza e Deus Pai sempre nos dá a força necessária para seguirmos adiante. Não vamos nos esquecer desses detalhes tão importantes nas nossas vidas. Então a campanha do Setembro Amarelo veio com esse propósito, da gente pensar nesse mês a respeito do suicídio e buscar maneiras de se prevenir contra as ideias suicidas. E é para isso que estamos refletindo mais uma vez no dia de hoje. É dito que o suicídio é um fenômeno complexo, que tem preocupado estudiosos, teólogos, sociólogos, médicos e a população em geral, há milênios, há muito tempo. É um fenômeno que nos acompanha ao longo do nosso processo evolutivo, mas que precisamos superar. Eu mesmo tenho estudado esse fenômeno há muito mais de 50 anos. Desde a minha infância, eu me debato e reflito sobre o porquê
que as pessoas cometem suicídio? É claro, tentando compreendê-las sem condená-las. Porque o que é condenável é o ato do suicídio, não o suicídio. O suicídio é uma pessoa sofredora que precisa do nosso entendimento, da nossa compreensão e do nosso apoio. Tanto aquele que já cometeu e se encontra na espiritualidade, que precisa tanto das nossas preces, do nosso perdão, da nossa compreensão, quanto aqueles que, porventura, estejam pensando em suicídio, que também precisam do apoio de todos nós para que desistam dessa ideia tão prejudicial para o seu progresso e para o progresso daqueles que convivem ao seu lado. Por isso é importante, meus irmãos, sempre que alguém nos pedir ajuda para sair de uma situação de desespero em que está pensando em retirar a vida, a gente jamais deve ignorar esse pedido de ajuda e fazer o que estiver ao nosso alcance para ajudá-la a compreender a situação, encontrar uma nova saída e seguir adiante. E há dois tipos, então, de comportamento suicida, né? Aquele intencional, em que a pessoa está pensando em realizar o atentado contra a própria vida, que é a situação mais crítica, que nós devemos dar toda atenção. E outra situação é aquela que a pessoa vai deteriorando a sua própria vida, abreviando a sua existência pelos vícios e os maus hábitos, que também precisam ser tratados para que a pessoa se livre deles. Porque não devemos abreviar a nossa vida por nenhum meio, por nenhuma forma possível. Né? Kardec, o nosso codificador da doutrina espírita, pergunta na questão 944 do Livro dos Espíritos, se o homem tem direito de dispor da sua própria vida? Os nossos irmãos espirituais respondem, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Então não temos direito de retirar nossa vida. Só a Deus cabe saber o momento em que devemos retornar ao plano espiritual. Não cabe a nós desistir de viver. Pois, segundo diz o Evangelho, que nos instrui no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, não há falta alguma ou infração da lei, por mais leve que seja, que não acarrete inevitáveis consequências para o espírito e para a pessoa humana e para aqueles que convivem com ela. É a lei de causa e efeito. Quando cometemos um ato que nos prejudica ou prejudica o nosso próximo, teremos sim de rever essa situação, revivê-la de alguma forma, até que consigamos superar esses traumas. E por que então que devemos valorizar a vida? Porque nós somos um grupo de espíritos, né? Nós estamos interligados todos uns com os outros. Diz o Evangelho no capítulo Laços de Família, que todos nós, espíritos, formamos ainda no espaço grupos de espíritos afins que combinam vir a este planeta para conviver, para aprender uns com os outros, de tal forma que aqueles que estão mais adiantados ajudem aqueles que estão um pouco mais atrasados. E aqueles que estão um pouco mais atrasados no processo evolutivo aprendam então com esses mais adiantados e possibilitem aqueles que estão um pouco mais adiantados também passarem por suas provas. Então somos uma constelação familiar, somos uma constelação de espíritos. E quando um desses espíritos que veio a este mundo, neste grupo de espíritos familiares, muitas vezes, né? Pai, mãe, irmão, irmã, filho, avô, avó, né? Amigos, pessoas de nossas relações, desiste da vida pelo suicídio, não só interrompe a sua programação, que foi feito com muito carinho pela espiritualidade para esta existência, como também interrompe, né, a programação coletiva.
aqueles que ficam sofrem, acabam sofrendo com o desencarne prematuro daquele irmão que partiu antes do planejado por Deus. Então, por que causa sofrimento? Quando a morte, o desencarne é natural, as coisas vão se alinhando, os familiares, os amigos vão se acostumando com aquela ideia, muitas vezes vão atendendo no hospital, né? Ou cuidando em casa de uma doença. E instintivamente, ou de alguma forma, todo mundo vai percebendo que está chegando a hora daquele irmão ou aquela irmã, até mesmo ele ou ela. No entanto, quando parte pelo suicídio, é um choque violento para todos. E todos terão, então, aqueles que ficam, replanejar a sua existência, por muitas vezes com muito sacrifício e com muita dor, né? Porque passam até mesmo para entender aquela situação e superar eventuais sentimentos de culpa. Porque às vezes as pessoas chegam se perguntando, por quê? Por que levou ele a fazer isso? Eu tive alguma intenção? É claro que tudo depende daquela pessoa que fugiu, né? Que voltou, que desistiu da vida. Mas precisamos trabalhar isso e superar, né? Compreender. E há 3 situações, então, a gente a considerar. Aquela pessoa que desencarnou por suicídio, cabe a nós o perdão e a oração por ela, para que se arrependa dos seus atos e seja acolhida pela espiritualidade. Porque, por certo, assim que desencarnou, passa por um processo difícil, né, de perturbação e de arrependimento, onde se dá por conta que não morreu, e tudo continua igual. Pode vir o arrependimento, o sofrimento e a aflição. Então oremos por ela, perdoemos os seus atos. E que Deus, nosso Pai, e o Jesus e Maria de Nazaré, por certo, os acolherão no devido tempo, para que seja preparado para uma nova existência, em uma nova situação, para que siga o seu processo, então, de desenvolvimento espiritual. E outros fatores a ser considerados são os sobreviventes, né? Aquele irmão que já tentou suicídio, ou pensou em suicídio, ou está fazendo planos, que está transparecendo, que está querendo desistir da vida. Esse irmão precisa de toda a nossa atenção e o nosso carinho, para que seja orientado para fortalecer a sua vontade de viver, a fé na vida, a fé em Deus, a fé nas possibilidades da existência, a fé em si mesmo, né? E passe e supere esse momento. E outros são aqueles que estão passando por isso, tanto daquele irmão que se suicidou, quanto daquele que está pensando em suicídio. É um sofrimento desses irmãos, os sobreviventes desse suicídio. Sofrem. O coração bate apertado ao perceber que tem um familiar seu querido ou um amigo pensando em suicídio. Causa-lhe sofrimento e luta. E se esse irmão, essa irmã então se suicida, o sofrimento ele é ainda mais aumentado, né? Porque é natural a gente ficar triste nessas situações. Mas também precisamos superar, buscar força. Rezar por aquele irmão que já partiu, rezar por aquele irmão que está doente e fazer a nossa parte por ele. E também cuidando de nós mesmos, para que também não venhamos nós a adoecer e pensar, então, em desistir de viver, né? Busquemos força, fé na vida. O Livro dos Espíritos, nas questões 943 até 957, fala então do tema suicídio e loucura e traz algumas situações que devemos compreender para perceber as intenções suicidas, né? E para compreender as nossas situações também
para que a gente não vá por esse caminho. Ele cita que são situações que podem levar à ideação suicida. Situações de desespero e doença, né? Escapar de misérias e decepções, às vezes por orgulho, vergonha de uma ação praticada, esperança de chegar a uma situação melhor, ociosidade, falta de fé, perda de ente querido, e vê a morte como algo inevitável. Então são todas situações que estão relacionadas até mesmo com as ideias e entendimentos modernos da psicologia sobre as ideias de suicídio. Isso os irmãos espirituais nos trouxeram lá por 1850, 1860, e está mais, digamos, válido do que nunca para a gente entender essa situação. É claro que ao ler esses termos, esses livros, né, a gente tem que contextualizar os dias de hoje, porque é necessário. O vocabulário muda, mas a ideia não. Vejamos, por exemplo, um netinho, novinho, lá de 4 ou 5 anos de idade, uma criança, que ama o seu avô. E seu avô visita frequentemente, naquelas manhãs ensolaradas de primavera, de domingo, vem visitar os seus pais, traz esse netinho um presentinho, brinca com ele, né? E esse netinho adora esse avô. E quando menos espera, né, chega a notícia que esse avô se suicidou. Que sofrimento para essa criança, né? Saber que aquele avô que ele tanto amava partiu. E esse avô, ao partir, deixou então esse neto triste, abreviou a possibilidade desse neto conviver com ele por um tempo ainda, abreviou a convivência com seu próprio filhos, com seus próprios filhos, né? Sua própria esposa, quem sabe, e abreviou sua própria possibilidade de seguir adiante. Então, avós e avós, se tiverem tristes, doentes, achando que não vão durar mais, estiverem endividados, envergonhados de alguma situação, lembre-se que só a Deus cabe julgar. Arrependam-se e vivam suas vidas até o último instante da reencarnação que Deus lhes concedeu. Fiquem, não pensem em partir. Superem qualquer situação, pois vocês são fortes. Já têm vivência e saberão que suportarão essa situação. Uma outra criança um pouco maior, lá pelos 9, 10 anos de idade, em que a sua mãe, então, depois da morte do avô, também resolve partir pelo suicídio. Que estava doente, achava que não ia viver mais, a família endividada, e ela parte, desiste da vida, comete suicídio. Um segundo sofrimento para essa criança, ou um sofrimento para qualquer filho em qualquer situação. Que agonia de ver a mãe partir nessa situação. Que agonia que precisa ser superada ao longo da existência, ao longo da vida. E essa mãe, essa esposa, deixando de lado de conviver com seus filhos, seu marido, e seguir a vida adiante. Ao chegar também na vida espiritual, percebe que não morreu, está vivo. E daí vem o arrependimento de ter deixado os filhos, aquela situação de fracasso e de abandono. Mães, não cometam suicídio, pois além de causar sofrimento para vós mesmos, estão causando para seus filhos. Por isso que precisamos valorizar a vida, pois, como dissemos antes, os nossos laços familiares já foram estabelecidos antes na espiritualidade. E Deus, nosso Pai, no seu finito amor e bondade, jamais coloca fardo nos nossos ombros
que não possamos carregar. Passa-se o tempo, então agora o pai dessa criança, agora jovem, também resolve partir por suicídio para o mundo espiritual. Por vergonha, por dívida, quem sabe por orgulho, ou desespero, um outro trauma, um outro sofrimento. E mais uma vez, tem ali filhos, quem sabe novas esposas, ou crianças pequenas, de um novo relacionamento, se sentindo sem chão com a partida do pai, né? Que era o esteio da família. Pais, valorizem a vida, valorizem a existência, valorizem a família, valorizem seus filhos, não desistam jamais. E todos que cometerem, então, suicídio, aqueles que ficam, procurem compreender e perdoar. Condenando, sim, o ato suicida, mas jamais condenando o ser humano que fugiu do sofrimento por meio do suicídio, pedindo a Deus que os acolha onde estiverem. Por isso que é tão importante valorizarmos a vida em todas as situações. Não tem desgosto que vale a pena a gente desistir. Busquemos algo a fazer se estivermos ociosos. Busquemos uma luz se estivermos desesperados. Busquemos um trabalho com dignidade se estivermos passando por dificuldade financeira. Vamos vencer o nosso orgulho se estivermos endividados ou passando por uma situação vergonhosa, que poderá acontecer a todos nós. Busquemos esperança em nós, na fé em Deus, na fé em Jesus, na fé na espiritualidade, em melhores dias, em chegarmos, em superarmos as dificuldades. A morte, não precisamos temer, ela virá no devido tempo de Deus. Mas a morte é apenas do corpo físico, não é do espírito. O espírito prevalece e segue, e no devido tempo terá uma nova oportunidade. Se aquele ente querido partiu, não importa em que situação, vamos orar por ele e pedir à espiritualidade que o acolha, respeitando o seu livre-arbítrio. E assim, seguindo em frente, com fé, com esperança. Cuidado, adolescentes, né? Cuidado com os adolescentes. A adolescência é um período de transformações físicas, emocionais e hormonais no ser humano. É um período de afirmação do espírito, onde ele começa a recuperar o seu temperamento e a sua identidade como espírito de vidas anteriores, após passar aquele período de sono da infância. Então é um período de transformação. Tenhamos cuidado com os jovens, porque às vezes nesses períodos eles se sentem agoniados, ansiosos, né? E precisando da nossa ajuda. Fiquemos junto com eles. Não deixemos abandonados em situação de desespero, de depressão, de afastamento social. Nos preocupemos e cuidemos dos nossos jovens, levando sempre a nossa palavra de atenção e de carinho e sobretudo, que eles sintam que estamos ao lado deles caso precisem de nós, os mais adultos. Né? O fardo, meus jovens, meus queridos, é proporcional às forças de cada um. Se estão carregando dificuldades nesse momento, não vamos esquecer que Deus lhes deu a força para superar. E isso é válido para todos, para crianças, para jovens, para adultos e para idosos. O Deus nos dá o fardo em que podemos carregar. E Jesus nos disse que o jugo dele é leve, basta que sigamos a lei. E a lei é a lei do amor. Do amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então é preciso que a gente se ame. Né? Adolescentes, então, fé na vida, esperança, sigamos adiante. Nenhum pensamento
de desistir da vida passe pelas mentes de vocês. E se estiverem se sentindo mal, em dúvidas, procurem seus familiares, procurem um colega amigo, né? Falem com seus pais para ir no médico se necessário e busquem a fé na religião. Pois a depressão é uma doença que pode alcançar a todos nós em determinadas situações, né? E ela ocorre quando nós permitimos que a apatia, o desânimo, a melancolia se aproxime de nós. Quando não buscamos a força para vencer o cansaço da vida, que é natural, e nos deixamos levar pela ansiedade. Mas lembrando, a depressão é uma doença, meus amigos, e precisa ser cuidada e curada. E se é uma doença, como toda doença, tem cura ou tem controle, né? E importante também a gente não confundir depressão, que é esse estado persistente de apatia, desânimo, melancolia e muitas vezes ideias de desistir da vida, com tristeza. Pois a tristeza ela vai acontecer em nossas vidas em diversas situações de sofrimento, situações de crise, mas ela precisa passar. Uma vez que aquele luto, aquele sentimento de perda passe, né, a tristeza também precisa passar. Então a depressão é uma doença e é um dos principais, digamos, indicativos de perigo de suicídio. Mas lembrando que mais de em torno de 9,3% dos casos e de pessoas que pensam em suicídio, ou 93%, ou 93% em 100, é possível a gente prevenir. Então há um trabalho, um campo muito grande para a gente desenvolver a força em nós mesmos e a busca de força no nosso próximo. Cuidemos então dos nossos irmãos e de nós mesmos naquelas situações em que estivermos demonstrando falta de interesse, de bem-estar, quando a gente muda bruscamente de comportamento para ver o que está acontecendo, o declínio de produtividade do jovem na escola, do trabalhador, ou daquele familiar em casa, mudança no padrão de sono, né? Tentativas de pôr assuntos em dias, coisas antigas que de repente quer colocar tudo em dia, muito comum nos idosos. Cuidemos com esses sinais. Súbita mudança de humor, promiscuidade aumentada, né? Preocupação com morte e outras tantas coisas, né? Buscando então na fé o norte para seguir adiante, né? E o Evangelho nos diz que a incredulidade, a dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas em si são os maiores indicativos de ideia suicídio. Ociosidade e fraqueza moral, fala. Então nós procuremos uma ocupação, procuremos algo para fazer, procuramos elevar o nosso ânimo e seguir adiante. Pois também o Evangelho nos diz que a calma, a resignação, a confiança na vida futura, num amanhã melhor, né, dão ao espírito, nosso espírito humano, a força, a coragem e a serenidade, né, que é o maior preventivo contra a melancolia, a depressão e a ideia de suicídio. E se alguém nos pedir ajuda, né, estejamos sempre ao seu lado, né, fazendo tudo o que for possível. Lembrando que os maiores fatores de ajuda que devemos recorrer é a ajuda de amigos, de familiares, envolvimento com a comunidade, numa atividade social útil que nos envolva, né? A crença religiosa, que é o maior antídoto contra o suicídio, reconhecido hoje em dia pela área de medicina psicossocial. A vida é necessária ao aperfeiçoamento de todos os seres.
não vamos desistir, jamais. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, lembremos que Deus, nosso Pai, nos ama incondicionalmente. Jesus veio a este mundo para nos mostrar o caminho. Nós temos um anjo de guarda, um espírito protetor, que nos acompanha e nos intui para as boas ações. Temos a casa espírita, que pode nos dar o alento e o esclarecimento sobre os problemas existenciais da nossa vida, para termos reforçados em nós o conhecimento de nós mesmos, proceder em nós a nossa reforma íntima. Temos também diversas religiões que podem nos ajudar, aqueles que têm suas crenças. Se tem a sua crença, não abandone. Temos os postos de saúde, os postos de atendimento e a atenção psicossocial da nossa cidade. Temos os médicos de família, psicólogos, psiquiatras, os hospitais e as clínicas. E temos os amigos e os familiares queridos a quem podemos recorrer. Portanto, nós não estamos sós. Por mais que estejamos sozinhos em um determinado ambiente ou em um determinado local, temos conosco o nosso anjo de guarda, o nosso anjo guardião, muitas vezes aquele animal de estimação, aquela planta, aquele ser vivo, né? Então não estamos sós. Vamos ter fé na vida, acreditar e viver, valorizar a vida até o último instante da reencarnação que Deus nos concedeu para o nosso progresso. Que tenhamos todos um bom ano, né, que se começa agora nesse Setembro Amarelo. Mas lembremos-nos de que os cuidados com a preservação da vida, a fé na vida, os cuidados da nossa existência e os cuidados de nossos amigos e familiares, não é somente no mês de setembro. O Setembro Amarelo deve durar o ano todo, o tempo todo, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, ano a ano. E que nós não desperdicemos nem um minuto sequer nesse nosso processo de crescimento moral e espiritual. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e Ele nos abençoa sempre. Que Jesus esteja em nossos corações e Ele estará sempre. Que Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus, a nossa Mãe maior, esteja conosco sempre e ela estará. Que aquele familiar querido esteja sempre conosco e ele estará. E que nós possamos estar sempre bem conosco mesmo, em paz, em saúde, em harmonia, em fé na vida. Até uma próxima oportunidade e que Deus, nosso Pai, abençoe a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.